Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Estamos online hoje em mais uma aula preparada com muito carinho para você que é mãe, para você que quer cuidar do seu filho cada vez melhor. Você precisa entender que o seu cuidado é prioridade, que ele estará bem se você estiver bem. Entramos agora aqui no Instagram. O seu filho ele vai estar bem se você estiver bem, por isso que é tão importante que o cuidado de vocês ele comece já na gestação. Esse é um momento em que, cuidando de você, você já estará cuidando de vocês dois. O cuidado que você tem com a sua saúde se reflete no bem-estar dele, na nutrição dele, consequentemente na saúde dele, até porque a saúde dele vai ser resultado de uma boa nutrição ofertada desde o início da vida, mãe. Então, seja muito bem-vinda a essa aula. Hoje você vai descobrir como que você vai transformar o seu medo em segurança na alimentação do seu filho, na nutrição dele. Né? O meu intuito é te mostrar que nutrir, que cuidar de vocês dois pode ser leve, né? Requer sim um compromisso, mas esse compromisso ele não precisa ser uma cobrança. Uma vez que você está empoderada das informações corretas, das informações adequadas, que você entende o que você precisa fazer, você entende que é possível conduzir esse cuidado ele se torna leve, porque você já sabe qual que é o caminho a seguir. E o meu intuito é te dar essa segurança, é te empoderar desde a barriga, né, da barriga ao pratinho. O que a gente quer dizer com isso, né? Eu quero te mostrar que é importante que esse cuidado ele se inicie desde a gestação, ou no caso, né, se você é alguém que pôde planejar essa gestação, que se inicie antes dessa gestação. E por que até o pratinho? Porque o seu filho ele vai crescer, o seu filho ele vai se desenvolver, e aí a gente vai chegar à introdução alimentar, que é o início, né? É somente o início dessa alimentação sólida. Deixa eu me apresentar para vocês, né? Para quem ainda não me conhece, para quem está aqui tendo essa troca nessa aula pela primeira vez, eu me chamo Amanda Braga, sou nutricionista materno-infantil, e o meu propósito aqui é te mostrar que mesmo que você não tenha uma formação em saúde, você pode entender, você pode aplicar e você pode oferecer ao seu filho uma nutrição segura, prática e cheia de afeto. Então, é sim um compromisso, mas esse compromisso, ele não precisa ser uma cobrança, ele não precisa ser um peso, não precisa ser um fardo no seu dia a dia. A partir do momento que você sabe qual o caminho que você precisa percorrer para cuidar de você e cuidar do seu filho, esse caminho, ele se torna leve, porque você vai estar segura e confiante. Estamos aqui online também no Instagram. Deixa eu dar uma boa noite para a galera que está aqui no Instagram. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. O título dessa aula, gente, na verdade, o tema da nossa aula é do medo à confiança, nutrição da barriga ao pratinho. Justamente porque aqui, hoje eu quero te mostrar que esse cuidado, ele vai se iniciar na gestação e ele vai conduzir toda a infância do seu filho, né? Começando aí desde o início da sua vida. E aí, por que desde a gestação, né? Quando a gente fala de gestação, eu não estou falando só do cuidado ao seu bebê, para você que está grávida. Claro, o cuidado dele é um foco, né, nesse momento, mas a gente também precisa priorizar o seu bem-estar. Por que a gente precisa priorizar o seu bem-estar, mãe? Porque você é casa, você é acolhimento, né? Você é lar para essa criança. Essa criança, ela está em você, ela está se formando, ela está se nutrindo através de você. E porque você também tem uma identidade, você também tem necessidades, é o seu corpo que está mudando. Então, a gente precisa cuidar de você primeiro, e aí é cuidando de você que a gente vai conseguir alcançar o bem-estar, a nutrição, o desenvolvimento, a saúde do seu filho como consequência disso. Então, você é protagonista e desde o início dessa aula, eu estou focada em te falar que você
se cuidando, consegue cuidar do seu filho e de toda a sua família, desde o seu pré-natal, tá bom? Hoje eu queria começar essa aula um pouquinho diferente, eu queria começar falando um pouco sobre mim, né? Queria que vocês entendessem, né, quem eu sou, de onde eu venho, que eu sou Amanda Braga, nutricionista materna infantil, vocês já sabem, mas qual foi o caminho que eu percorri até aqui. Então, deixa eu te contar um pouquinho da minha história. Hoje eu moro em São Paulo. De onde é que vocês falam? Já põe aqui no chat. Hoje eu moro em São Paulo, capital, mas eu vim de Natal, capital do Rio Grande do Norte, lá no Nordeste. E quando eu era criança, eu tive sérios problemas de saúde. Eu fui uma criança que fui obesa, que tive elevação das gorduras no sangue. Fui uma criança que tive pré-diabetes. Isso tudo aconteceu quando eu tinha somente, gente, 9 anos de idade. E aí, claro que esses problemas, em qualquer fase da vida, eles vão ser problemas sérios, eles necessitam de cuidado, necessitam de tratamento. E aí, o que que acontece? Assim como você que está aqui buscando melhorar a nutrição do seu filho e a sua nutrição, na época, uma vez que o pediatra me deu esse diagnóstico, a minha mãe, ela me levou para uma nutricionista, né? Ela procurou esse profissional e foi ali que tudo começou a mudar, né? Boa noite, voluntariados. Aqui no Instagram, o pessoal está começando a chegar. Mas uma vez que eu recebi esse diagnóstico, uma vez que a minha mãe entendeu que a minha saúde estava em risco e que eu não tinha lá das melhores alimentações, né? Porque, de fato, eu fui uma criança seletiva, né? Esse é um problema que é comum a gente ver na infância. Então, o que aconteceu? Meu pediatra me encaminhou para a nutricionista, ela reconheceu a importância desse profissional e me levou para iniciar esse acompanhamento. E foi aí que tudo começou a mudar. Foi aí que uma chavinha ligou assim, virou na mente da minha família. E todo mundo passou a reconhecer que a origem daquele problema estava justamente aonde? Na alimentação. A minha nutrição estava em risco. E aí a minha nutricionista, na época, nutricionista especializada na mesma área que eu atuo hoje, ela mostrou um novo caminho para a gente, né? Ela mostrou a alimentação como algo que, sim, pode ser leve, não precisa ser engessado, né? Não precisa ser cheia de cobrança, cheia de peso, porque se alimentar saudavelmente não é difícil. A gente só acha difícil aquilo que a gente não sabe, aquilo que a gente não conhece. E aí, ainda criança, eu comecei a fazer as pazes com alimentos que antes eu tinha dificuldade de aceitar. Ainda criança, eu passei a suplementar nutrientes importantes que fariam parte do meu tratamento na época e me ajudariam a reverter esses exames. E aí, ainda criança, eu comecei a ver a minha saúde melhorar. Eu comecei a sentir mesmo, sabe? Eu comecei a sentir mais disposição, eu comecei a sentir melhora na minha concentração, no meu desempenho escolar. E aí, eu entendi o poder da alimentação, o poder da nutrição, na verdade. E essa vivência, gente, ela me marcou tanto, mas tanto, que ainda criança eu fiz essa escolha. Ainda criança, eu decidi, né, que assim como a minha nutricionista transformou a minha vida, que de fato transformou, tá? Eu realmente consegui, alguns meses depois, reverter esses exames, o meu perfil de gorduras melhorou, eu ajustei o meu peso, a minha saúde, de uma maneira geral, ela foi, né, só dali para frente, dali para melhor, reverti a minha pré-diabetes, comecei a perder peso, porque eu também tive obesidade, inclusive essas comorbidades, elas eram consequências da obesidade e dos maus hábitos alimentares que eu tinha na época, e ali ainda criança, ainda muito jovem, eu escolhi a minha profissão. Eu decidi que eu queria ser nutricionista materno-infantil, e que eu queria cuidar de mães e de crianças, porque eu queria fazer por essas famílias, eu queria fazer por você e pelo seu filho o que a minha nutricionista fez por mim naquela época. Eu decidi que eu queria te mostrar o poder, né, de proporcionar a transformação que a nutrição é capaz de causar quando a gente tem
né, quando a gente está munido do conhecimento, porque, de fato, esse não é um caminho difícil, tá? Então, foi aí que eu entrei na faculdade, né, me formei lá em Natal, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, vim aqui para São Paulo, fiz a minha especialização em nutrição clínica materno-infantil na USP, e aí eu me muni de todo o conhecimento que eu precisava para hoje te mostrar esse caminho. Mas o que realmente me fez estar aqui hoje com você, de frente para você, tendo esse bate-papo, fazendo essas aulas, foi a minha prática clínica, gente. Eu atendo na área há mais ou menos 7, 8 anos. Só que aí, ao longo desse tempo, eu comecei a ver algumas dificuldades. Eu comecei a perceber um padrão nas famílias que eu atendia. Eu comecei a perceber, a cada consulta, dificuldades semelhantes. E quais eram essas dificuldades, né? Então, as mães, elas me procuravam, sejam elas gestantes, mulheres que estavam amamentando, mães no pós-parto imediato, mães que estavam iniciando a introdução alimentar do seu filho. Eu comecei a observar dúvidas, e aí eram dúvidas que eram muito frequentes, tá? Mas o que mais me chamou a atenção, né? Não eram só as dúvidas. As dúvidas era algo que talvez até você aí do outro lado, né, também partilhe dessas dúvidas, que é o que comer na gestação, se alguma comida na amamentação pode causar cólica no bebê, por onde começar a introdução alimentar, mas é natural ter dúvidas, porque de fato vocês são as pacientes, né? São vocês que nos procuram para obter essas informações, mas o que eu percebi é que, junto com essas dúvidas, vinham alguns mitos, vinham algumas informações não coerentes, algumas crenças não coerentes, e elas eram decorrentes do quê? Da fonte onde essas mamães, essas famílias buscavam essa informação. Da internet, né? Hoje a gente tem essa ferramenta aqui muito acessível, inclusive é graças a ela que eu posso me conectar com vocês. Estou aqui em São Paulo, tem gente que é aqui da Bahia, tem gente que entrou aqui de Natal, então a gente consegue sim ter esse bônus, que é essa conexão, mas aqui a gente também precisa filtrar as informações que a gente consome, porque infelizmente a gente tem ainda informações que não são de procedência confiável. E aí é difícil, né? Como é que a gente vai saber, como é que você, por exemplo, se não for um profissional da saúde, se não tiver um conhecimento um pouco mais profundo nessa área, como é que você vai fazer esse filtro? Como é que você vai reconhecer que aquelas informações que você está buscando ali, elas não são informações coerentes, elas não seguem as orientações das principais autoridades em pediatria? Então, eu comecei a ver que, junto com essas dúvidas, vinha, sim, algumas crenças que não procediam, e eu comecei a me preocupar, né, com duas coisas. Em essas famílias aplicarem essas informações que, ao invés do benefício que elas estavam procurando, poderia trazer um malefício para a sua saúde, né, no caso das mães, e, consequentemente, repercutir na saúde da criança. E também no tempo, né? Porque a gente sabe que a maternidade, ela traz uma rotina corrida, né? Então, como que você vai ficar buscando em várias fontes, sem ter esse discernimento, sem ter esse embasamento, e como que você vai ter esse tempo para poder fazer esse filtro, como que você vai selecionar, quais são os critérios que você vai adotar para aquela informação que ali é de fato confiável ou não. Então, comecei a ficar bastante preocupada com isso, porque eu via esse ciclo se repetir a cada consulta. Me preocupava com esse cenário, me preocupa, aliás, porque ainda é um cenário que se repete no consultório. Ali, quando eu estou com o paciente, eu me esforço ao máximo para responder essas dúvidas, com as minhas orientações, com o suporte, né, pós-consulta, ali no WhatsApp, mas eu sentia necessidade de ir além, né? Eu via que é algo que, assim, a gente que é profissional de saúde, a gente tem essa responsabilidade e esse desejo, né, de empoderar vocês da informação que é de fato coerente. E foi por isso que eu comecei a utilizar esse espaço aqui,
Porque apesar da gente ter o contato no consultório, apesar da gente ter o suporte no WhatsApp, eu consigo aqui ter acesso aos pacientes que estão comigo, né, as famílias que já estão me confiando o seu cuidado, mas eu consigo ter acesso a você, por exemplo, que eu ainda não consigo encontrar no consultório, mas que me acompanha, né, que vê o meu trabalho, que confia no meu trabalho aqui na rede social, e a gente poder construir esse espaço para essa troca de informação de qualidade. Foi daí que surgiram as aulas. Mas por falar em aula, vamos ao que interessa, porque a aula de hoje, o tema é a nutrição, né, da barriga, da gestação, para você que está gestante, ao pratinho, até a introdução alimentar, que é o grande marco do neurodesenvolvimento do seu filho, é quando ele começa a comer de fato, né, comidas sólidas, é quando a gente tem aí uma grande revolução na nutrição dessa criança, a gente tem uma abertura do campo da diversidade, de texturas, de variedade de todos os grupos alimentares, e esse cuidado que a gente oferece para vocês agora, no pré-natal, na introdução alimentar, ele tende a se perpetuar aí por toda a infância do seu filho. E aí, nessa aula, né, a gente já teve aqui, em aulas anteriores, que inclusive estão salvas no feed, você pode ir lá acessar, a gente já teve aula sobre gestação, a gente já teve aula sobre amamentação, a gente já teve aula sobre introdução alimentar propriamente dita, então a gente já tem aqui alguns pré-requisitos para aprofundar um pouco mais sobre esses temas, para poder linkar o cuidado em todas as fases e você poder entender como é que o cuidado em cada uma dessas fases, mesmo que ele esteja ligado diretamente a você, ele se conecta com a nutrição do seu filho. Então, nessa aula de hoje, vocês vão aprender 3 pontos fundamentais. Na verdade, a gente vai aprofundar. Se você está comigo desde as aulas anteriores, se você está aqui hoje pela primeira vez, a gente vai aprender, mas você pode também acessar as aulas anteriores lá no feed no Instagram, como eu já te falei. Então, vamos lá aprender mais? Como que você vai sair daqui munida de informações coerentes, de confiança, para transformar o seu medo, a sua insegurança, em confiança desde esse momento, né? Desde a gestação até a introdução alimentar. Então, gente, a gente precisa entender que a vida do seu filho, ela começa ali, não necessariamente na gestação, né? O que acontece 3 meses, 90 dias antes, 6 meses antes da concepção, antes de fato você já vai estar repercutindo ali na saúde do seu filho, mesmo que ele não tenha sido concebido ainda. Mas a gestação é o momento em que você se torna lar, é o momento em que, de fato, ele começa a existir e a gente tem uma oportunidade de estar moldando, de estar programando a saúde do seu filho desde o desenvolvimento dele. E aí, claro, como você é lá, você também é protagonista, a gente precisa focar na sua saúde, é o seu corpo que está mudando, e o cuidado que você dedica a você vai repercutir na saúde dele. Então, o que você come nesse período, para você que está gestante, o que você suplementa, todos os hábitos que você dedica à sua saúde, você está fazendo por vocês dois. E isso é tão forte que é capaz não só de programar o desenvolvimento dele ali para o seu primeiro aninho de vida, como repercutir por toda a sua vida. A gente consegue já reduzir o risco de muitas doenças no pré-natal nutricional. E para você, por que é importante fazer um pré-natal nutricional? Por que é importante ter o acompanhamento nutricional nessa fase, porque, como dito, é você que é lá, é o seu corpo que está mudando, a gente tem hormônios atuando de forma diferente, a gente tem função renal sendo alterada também, e aí a gente precisa considerar que, sim, a gestante ela está naturalmente exposta a alguns riscos, como o risco de alterações da pressão, essa gestante, ela pode aí desenvolver uma diabetes gestacional, não é toda gestante que vai desenvolver, mas a gestação, ela acomete, sim, um pouco desse risco, porque o seu corpo entende que é o seu bebê que está se formando, que é ele quem precisa de mais nutrientes, e pode, sim, induzir
uma resistência à insulina no seu corpo para que mais nutrientes, mais açúcar vá ser destinado para ele poder se desenvolver melhor. Então, a gente precisa considerar esses riscos para, em cima desses riscos, a gente poder prevenir e aumentar para vocês, reduzir esses riscos e aumentar ainda, que vocês tenham mais chance, né, de desenvolver uma gestação tranquila. Então, a alimentação é sempre a base, gente, mas como a necessidade de vocês ela é muito alta, porque como vocês viram, a gente tem muito que trabalhar, a gente tem muito para onde olhar em vocês durante esse período, a gente não consegue suprir tudo que vocês precisam com a alimentação. Então, a gente precisa, sim, fazer algumas suplementações que são chaves, né? A gente tem aí nutrientes indispensáveis, que são hoje protocolos do Ministério da Saúde, que são protocolos da Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e da assistência à pediatria, né, já desde o período gestacional, que a gente não consegue abrir mão. Então, são elas: ferro, cálcio, ácido fólico e vitamina B12. Nutrientes que você não pode passar da gestação sem suplementar. Nutri, mas e os outros suplementos, né? A gente vê muito frequentemente o uso de polivitamínicos, né? De suplementos que vão englobar não só esses nutrientes que você falou, mas outras vitaminas, outros minerais. O que a gente faz em relação a ele? Pode, não pode, deve, não deve utilizar um polivitamínico? A questão do polivitamínico, gente, ela precisa ser vista com muita reserva, ela precisa ser vista individualmente. Assim, gestantes que por alguma razão, ou porque tem uma rotina mais corrida, ou porque entrou na gestação já com uma necessidade nutricional prévia, que ela pode sim precisar de outros suplementos, tá? Esses suplementos que eu citei são suplementos que obrigatoriamente eles devem fazer parte do pré-natal. É protocolo, a gente não consegue abrir mão deles. Mas outros nutrientes também podem ser necessários. A gente precisa de quê? Para poder ter certeza se é o seu caso, para poder saber se você vai precisar suplementar mais alguma coisa além desses nutrientes que já são protocolo. Do acompanhamento nutricional, da avaliação individualizada, da coleta de exames, da avaliação da semiologia, do exame físico, se você tem sinal clínico de mais alguma deficiência, que faça com que você precise de outra suplementação. E aí, sim, essa conduta, ela pode ser melhor alinhada com o nutricionista que lhe acompanha. Mas, obrigatoriamente, esses você não pode deixar de suplementar. E aí, por quê? Por que suplementar o ferro, né? A gente já falou deles nas aulas anteriores, mas hoje eu vou dar uma revisão aqui para você que está aqui pela primeira vez. O ferro, ele vai ser responsável pela oxigenação, que é isso, ele transporta, ele é o carrinho do oxigênio em todo o nosso corpo, para todas as nossas células funcionarem, a sua e a do seu bebê, a sua que já está pronta, que está trabalhando aí por vocês dois, e a do seu bebê que está se formando, precisa de oxigênio. E aí, quem vai levar oxigênio para essas células poderem funcionar é o ferro. Então, ele é o carrinho do oxigênio. Não tem proliferação celular, não tem produção de energia de forma eficaz se não tiver oxigênio. Quem transporta? O ferro. Se falta ferro, não vai ter transporte de oxigênio adequado, as células elas não vão funcionar adequadamente, não vão produzir energia adequadamente, e aí, consequentemente, isso pode impactar a tua saúde e pode impactar também o desenvolvimento do seu bebê. Isso é cientificamente comprovado, isso já é muito bem estabelecido, né, que deficiência de ferro na gestação, a anemia ferropriva, como ela é mais conhecida, ela pode sim gerar falhas no desenvolvimento do seu bebê, pode aumentar o risco de um parto prematuro, então a gente não pode abrir mão desse nutriente. Segundo nutriente extremamente importante, esse com certeza aí já é conhecido de todo mundo, ácido fólico, né, o nome científico. Também você pode ouvir falar sobre ele como metilfolato, que é a sua forma ativa, ou vitamina B9, é tudo a mesma coisa, gente.
E aí esse nutriente ele vai participar da formação do sistema nervoso do bebê, de estruturas como medula espinhal, cérebro. Mas o que pouca gente fala e sabe é que esse nutriente ele é imprescindível para a produção de energia. Importante que vocês saibam que os nutrientes eles não têm uma única função, eles desempenham várias funções, né? A gente acaba falando sobre eles em relação às funções que eles desempenham mais, né? Digamos, o seu protagonismo ali no corpo. Mas eles têm várias funções. E uma função muito importante do ácido fólico, além da formação do sistema nervoso do bebê, é a produção de energia, da sua produção de energia e da produção de energia do seu bebê também. E aí ele é coadjuvante, né? Esse nutriente é coadjuvante dessa produção de energia. Vamos recapitular que se ferro transporta oxigênio e o corpo precisa de oxigênio para tudo, inclusive para produzir energia, e eu estou dizendo que ácido fólico também atua na produção de energia, então a gente vai ter aí um papel importante desses dois nutrientes, né, com a mesma função. De formas diferentes eles atuam, mas favorecendo essa produção de energia. Mas a grande protagonista dessa produção de energia, gente, a grande chefe aí que comanda essas vias é a vitamina B12, que você também pode ouvir falar sobre ela como cobalamina ou metilcobalamina, que é a sua forma ativa. Ela quem coordena essas vias de produção energética e para que ela funcione bem, ela precisa de ácido fólico e ela precisa também de vitamina B6, que é a piridoxina. Vitamina B6 é uma vitamina que ela é mais abundante, a gente encontra ela mais facilmente nos alimentos. Por isso, não obrigatoriamente você precisa suplementá-la. Claro, situações em que a paciente está muito nauseada, em que você, gestante, está com muitas náuseas, muitos vômitos, fazer uma dose individualizada da vitamina B6 pode te ajudar a controlar esse quadro também. Mas a gente não tem ela como uma suplementação obrigatória, porque se a sua ingestão de alimentos não estiver tão comprometida, você consegue atingir ela através da sua alimentação. Mas então precisamos suplementar a vitamina B12, porque o seu corpo ele está trabalhando por você e pelo seu bebê. E aí a gente precisa considerar que o seu bebê é um corpinho novo dentro de você. É um corpinho que está se formando em praticamente tudo ainda. Então, ele tem uma demanda de energia muito alta. Ele tem uma demanda de vitamina B12, de vitamina B9, que é o ácido fólico, e de ferro muito alta. Só que você também tem, porque também são nutrientes chaves para a manutenção da sua saúde. Tudo que você for fazer no seu corpo, respirar, pensar, andar, movimentar o braço, atividades básicas estão demandando muito desses nutrientes. Então, como é uma demanda muito alta para você e para o seu bebê, a gente não consegue atingir tudo isso somente com a alimentação. Então, por isso a gente precisa suplementar, tá? Recentemente, o Ministério da Saúde, ele incluiu uma nova suplementação obrigatória no pré-natal, que é a do cálcio. Certamente você já deve ter ouvido falar. Falamos aqui sobre alguns problemas de saúde que a gestante ela está exposta ao risco, né? Entre eles problemas de pressão, que você certamente conhece por pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, e o cálcio, a gente fala muito sobre ele quando a gente pensa em saúde óssea, em desenvolvimento do osso, no caso do bebê, né, que está com seus ossinhos ali em formação, e no seu caso, na manutenção da sua saúde óssea, mas o que pouca gente sabe é que o cálcio é um nutriente importantíssimo para o controle da pressão. Então, se você recebeu aí um diagnóstico de pré-eclâmpsia, eclâmpsia, saiba que sim, você precisa ter um controle melhor do sódio, você precisa reduzir o consumo de sal, em detrimento de que você precisa aumentar o consumo de cálcio, porque ele vai te ajudar a controlar melhor essa pressão. E aí é pensando nisso que o Ministério da Saúde, com base em revisão de muitos protocolos e muitos estudos, considerou a suplementação de cálcio como uma suplementação obrigatória
também. E sabe um outro nutriente que é muito, muito importante, mas que não necessariamente você precisa suplementá-lo? É o ômega 3. A gente fala muito sobre o ômega 3 quando a gente fala sobre o desenvolvimento cognitivo, né? O desenvolvimento cerebral também. Mas o ômega 3, na verdade, ele vai fazer parte aí do desenvolvimento de todas as células do corpo. Ele fica lá na camada mais externa das células, nas membranas. Tanto ele quanto o ômega 6, ômega 9, mas o ômega 3 ele tem um papel mais importante, né, nesse desenvolvimento cognitivo. E aí, o que que acontece? O Ministério da Saúde fala que ele não é uma suplementação obrigatória, porque se você tem acesso fácil a alimentos que são fontes de ômega 3, como é o caso dos frutos do mar, para você que é de Natal, para você que é de alguma outra cidade e mora numa região mais litorânea, que tem acesso mais facilmente a esses alimentos, e você tem um consumo frequente, né, não só de frutos do mar, mas da linhaça, o óleo vegetal de linhaça, que tem aí quantidades altíssimas de ômega 3, você consegue atingir a necessidade desse nutriente com a alimentação. Mas se você não tem, por exemplo, acesso a esses alimentos ou por alguma razão tem restrição dessa ingestão, aí sim a gente precisa suplementar. Ele não está linkado pelo Ministério da Saúde como uma suplementação obrigatória, mas está ali sim, entre os nutrientes que a gente precisa vigiar, que a gente precisa garantir aí uma ingestão adequada durante toda a gestação, tá? Então, esses são os nutrientes obrigatórios, mas o que você precisa saber, né, que é o meu foco com você aqui hoje, não é só o que você tem que ou não tem que suplementar. A gente precisa focar também como a gente vai suplementar isso. Porque você já parou para pensar que pode existir um momento, um horário mesmo ideal para consumir cada um desses suplementos? Às vezes, né, eu vejo isso muito frequentemente, é outra coisa que me preocupa no consultório, né? Cíntia colocou aqui, por isso que não devemos acreditar em qualquer publicação no Instagram. E a gente vê muito aqui, né, algumas pessoas mostrando a sua rotina, até aí nenhum problema quanto a isso, mas às vezes as pessoas expõem aqui hábitos que elas têm, que elas acham que é correto, e aí você, que às vezes não tem também o conhecimento, acaba assistindo e reproduzindo aí na sua casa por achar que é correto também. Então, algo que as pessoas costumam fazer com muita frequência, né, reproduzir esse comportamento que vê na rede social, é estar tomando os suplementos todos juntos de uma vez. Já parou para pensar se isso realmente é bacana, se isso é adequado, se tomar tudo junto de uma vez vai te ajudar a absorver isso daí? Cada um desses nutrientes tudo certinho? Já parou para pensar no que você comeu antes de tomar esses suplementos? Ou se você está fazendo essa suplementação junto com alguma refeição, se o que tem ali naquela refeição vai te ajudar, vai te atrapalhar nessa suplementação? São coisas que a gente precisa pensar, gente, porque, na verdade, a gente não deve estar tomando tudo junto, né? Primeiro, se você é gestante, você está aí com bastante náusea, que acontece principalmente aí no início da gestação, até a 18ª, 19ª semana. Essas náuseas, né, elas são decorrentes do aumento da progesterona, um hormônio super importante que faz a sua placenta amadurecer, que faz a sua placenta ficar lá no lugar que ela precisa ficar, mas enquanto ela está aumentando, enquanto o seu corpo está entendendo qual que é o nível que ele precisa desse hormônio para poder cumprir essas funções, esse aumento ele gera alguns efeitos colaterais, e é basicamente de onde vem a náusea, né? De onde vem os vômitos. E aí, se você toma tudo de uma vez, você está estimulando uma maior secreção gástrica e, consequentemente, isso pode agravar a sua náusea, pode agravar o seu vômito e te gerar um prejuízo nutricional também. Porque se você vomita, você não absorve aquilo que você comeu e, consequentemente, você não vai absorver esse suplemento também. Então, não deve tomar tudo junto. Além de não absorver, né, vai te causar um mal-estar, mas não vai absorver, gente, porque tem nutrientes que eles interagem entre si, sim, um ajudando na absorção do outro,
Mas tem nutrientes que, se estiverem juntos, um vai atrapalhar a absorção do outro. Então, basicamente, você está gerando mal-estar para você e você está gerando prejuízo nutricional também, além de poder estar gerando uma sobrecarga no fígado e nos rins desnecessariamente, porque absorvendo ou não, esses órgãos vão precisar metabolizar ali os nutrientes que você está ingerindo. E aí nada feito, né? O seu objetivo em usar esse suplemento, que é proporcionar uma nutrição adequada para você e uma nutrição adequada para o teu filho, para o teu bebê que está ali se desenvolvendo, não vai estar sendo atingido. Então, sim, a gente tem horários específicos para consumir esses suplementos. E vamos falar então sobre cada um deles, né? Anota aí agora, papel e caneta na mão, porque essa informação é valiosa demais, super importante. Ferro, gente. Claro, isso pode ser ajustado, tá? Isso não é uma sentença, não é obrigatoriamente que a gente faça desse jeito. É o ideal, tá? É o ideal para que você tenha uma melhor absorção, um melhor aproveitamento desses nutrientes. Mas dependendo do seu quadro clínico, isso também pode ser alinhado com o nutricionista que acompanha. Mas o ideal mesmo é que o ferro ele seja consumido em um horário aí intermediário, né? Se a gente dá um intervalo de pelo menos 1 hora antes das refeições, a gente consegue ter uma absorção melhor, porque aí os locais de absorção, né? Todos esses nutrientes eles são absorvidos lá no seu trato gastrointestinal. Alguns nutrientes, e também a depender da via em que eles sejam administrados, se é a via sublingual, se é a via oral, que precisa engolir, alguns eles podem começar a já ter absorção na mucosa oral, na boca. Mas o ferro, naturalmente, ele tem absorção que começa lá no estômago, né? O metabolismo dele começa no estômago. Então, por isso, é muito importante que, dependendo da sua condição clínica, você dê aí um intervalo de pelo menos 1 hora, né, entre as refeições para poder administrar o ferro, pelo menos 1 hora antes das refeições, para dar tempo suficiente para o seu estômago, para o seu intestino metabolizar e aproveitar melhor este ferro. O mesmo serve para a vitamina B12. O ideal é que a gente dê esse intervalo também para um aproveitamento melhor. O ferro ele é melhor absorvido, né, via oral, deglutindo, seja comprimido, seja cápsula. A B12 a gente tem uma versatilidade. A gente pode fazer a manipulação dela, fazer a administração dela via sublingual. Então, se você for utilizar a suplementação de B12 sublingual, é uma dragezinha, né? Aqueles comprimidos que são orodispersíveis, que se desfaz na boca. Você põe lá embaixo da língua, e aí ele já vai se dissolvendo e já vai começar a absorção lá, na mucosa oral, na boca. E aí, nesse caso, o horário ele não vai influenciar tanto, porque não vai depender de outras coisas, não vai sofrer interferência de outras coisas que possam ter lá no trato gastrointestinal e atrapalhar essa absorção, porque ela já vai começar na boca. Mas se for via oral, se você precisa deglutir, seja cápsula ou comprimido, aí sim também é interessante que a gente dê um intervalo de 1 hora, né, antes das refeições, para poder administrar essa vitamina B12. Falamos do ferro, falamos da B12, o ácido fólico também, se puder dar esse intervalo, também é interessante. Falando sobre o cálcio, gente, essa é a suplementação que a gente precisa ter mais atenção em relação ao horário que a gente vai administrar ela. Por quê? Acho que todo mundo aqui já ouviu falar sobre um dito popular, que esse aqui é verdade, tá? Esse aqui é real. De que você não deve comer leite e derivados junto de almoço e jantar, por exemplo, porque a presença daquele leite ali pode prejudicar o ferro presente nessas refeições. E por que a gente fala de ferro presente mais particularmente em almoço e jantar? Porque, de fato, ainda é o horário em que a gente consome mais alimentos fontes de ferro. É o horário em que a gente tem ali carnes, ovos, leguminosas, que são feijão, grão de bico, lentilha, ervilha.
vegetais verdes escuros nesses horários. Então, são os horários em que a gente costuma comer mais alimentos fontes de ferro. Então, são horários importantes para a gente vigiar ali no que a gente está comendo junto, para não prejudicar a absorção desse nutriente tão fundamental. E aí, se a gente põe o cálcio nessas refeições, qual que é o problema? É que o cálcio, gente, ele vai atrapalhar a absorção do ferro dessas refeições. Seja do ferro naturalmente presente nos alimentos, seja do ferro via suplementação, tá? Se você toma juntos, você está tomando um suplemento de cálcio, um suplemento de ferro, e você resolve tomar junto, você não vai ter um aproveitamento bom de praticamente nenhum dos dois. E vai ter um prejuízo ainda maior em relação ao ferro, porque o cálcio, ele dificulta mesmo o aproveitamento do ferro pelo teu corpo. E aí, se eu tô, por exemplo, almoçando ou jantando, e aí eu resolvo tomar o meu suplemento de cálcio naquele horário, eu vou ter um prejuízo na absorção do ferro que está presente naquela refeição. Então, o que é o ideal? É dar esse intervalo de 1 hora, certo? E aí, o cálcio, ele vai precisar ser administrado em horários intermediários. Horário como o café da manhã, por exemplo, que naturalmente a gente já costuma conhecer alimentos fontes de, consumir alimentos fontes de cálcio, né? Leite e derivados, queijo, iogurte, coalhada, requeijão, e também nos lanches. Então, lanche da manhã, lanche da tarde, lanche da noite, que aí a gente não vai ter uma grande quantidade de alimentos fontes de ferro e a gente não vai ter prejuízo para poder absorver esses nutrientes, tá bom? Então, sim, os horários importam. Ômega 3, caso você estiver fazendo uso de suplementação, ômega 3 é um nutriente fonte, é uma gordura, né? Um suplemento que ele é um tipo de gordura, então você vai ter um aproveitamento melhor se você ingerir esse nutriente em horários em que você tem um consumo de gordura mais elevado, que seria também, por exemplo, almoço e jantar. Então, sim, os horários importam, e eu espero que isso aqui tenha ficado muito claro, para que você não saia dessa aula repetindo esse comportamento que você vê aqui na internet tantas pessoas fazendo, de estar tomando tudo junto e estar gerando um prejuízo para o teu bem-estar e para a tua saúde e do teu filho, porque agora você já sabe que não deve ingerir tudo junto, porque essa absorção ela não acontece da forma eficaz. Mas e aí, você passou a gestação, você suplementou tudo direitinho, e aí o seu bebê nasceu, ou está prestes a nascer, ou ainda não nasceu, mas você já está se perguntando como que vai ficar essa suplementação pós-nascimento do meu bebê, então? Será que eu preciso continuar suplementando depois que ele nascer? E a resposta é que sim, gente. Sim, tanto no pós-parto, porque independente do seu tipo de parto, tá? Se você tiver um parto natural, você vai ter rompimento de tecido para o seu bebê sair. Se você for passar por uma cesárea, a gente vai estar falando de uma cirurgia de grande porte, então vai ter rompimento de tecido também. E a sua necessidade, ela vai continuar muito alta, porque agora, por mais que você não tenha mais uma vidinha aí se formando dentro de você, mas você tem uma necessidade sua agora, do seu corpo, para cicatrização. Então, sim, precisa continuar a suplementação pós-parto, e normalmente, no pós-parto imediato, ela vai ser muito semelhante à suplementação que você já fez durante a gestação. Mas, claro, precisa estar em acompanhamento, tá? As informações que eu estou passando aqui para vocês, elas não substituem um acompanhamento clínico, nutricional e um monitoramento frequente. Mas aí, se você passou pelo pós-parto, teve lesão de tecido, agora você vai passar pela amamentação. O seu corpo tem uma demanda de energia, ele vai estar gastando energia ali para poder produzir esse leite materno, e aí você continua precisando suplementar, tá bom? E aí, por falar em aleitamento, gente, o segundo tópico é exatamente sobre isso, né? Durante a semana eu trouxe aqui
um pouco sobre rotina, falamos que muitas vezes a maternidade, exatamente por trazer muitas demandas, ela faz com que você entre no modo automático, e aí traz muitas angústias, né? Entre elas se você está amamentando e você tem uma rotina de trabalho, você precisa tirar ali a licença maternidade, mas ela tem um tempo e aí você precisa voltar para o seu trabalho. Será que é possível continuar amamentando mesmo após a volta para o trabalho? Será que é possível que o seu filho ele continue em aleitamento mesmo tendo encerrado o seu período de licença? E aí sim, tá? Nós temos algumas opções para a realização da ordenha, e aí essa ordenha, claro, ela vai ser a retirada do leite, tá? Você vai retirar o seu leite, você vai armazenar o seu leite para que ele seja oferecido pelo seu bebê, mesmo na sua ausência. Então, é possível que, mesmo que você não esteja em casa com ele, ele continue amamentando. E aí é possível que seja feita a ordenha manual, então você utiliza as próprias mãos para estimular a mama, fazer a coleta desse leite, ou ela pode ser uma ordenha com auxílio, né? Uma ordenha com suporte aí das bombinhas manuais ou das bombinhas automatizadas. Mas a grande questão aqui, gente, não é só como você vai ordenhar o seu leite, tá? Mas como você vai estocar. Porque é super importante que você saiba que precisa ter os cuidados de higiene em todos os momentos. Então, você vai ordenhar, para você poder fazer essa ordenha, precisa estar com as mãos bem higienizadas, porque a tua mão vai ter contato ali diretamente com o leite que vai sair, mas você precisa também armazenar esse leite em recipientes adequados. Então, essa é a grande dúvida, né, de muitas famílias. Como que vai armazenar esse leite? Com tampa, com vedação, pote hermético, pote escuro, pote claro. Então, ordem o leite, gente. O ideal é que esse leitinho ele seja armazenado em potes de vidro com tampa. Você já deve ter visto aí propagandas, né, de aleitamento, incentivo à ordenha, a doação de leite, em que se orienta, inclusive, aqueles potinhos de Nescafé. Né? Não é que precisa ser o pote de Nescafé obrigatoriamente, mas é que é o pote mais acessível, é um exemplo de um pote mais acessível, que hoje acho que praticamente todo mundo tem em casa, é um pote de vidro. Por que de vidro? Porque ele não vai ter ali contaminantes na composição, né, do material, e aí na hora que você for aquecer esse leitinho, que a gente vai falar agora sobre isso, não vai passar ali contaminantes químicos da composição do pote em si para o leite materno, para isso não representar também nenhum risco ao seu bebê. Precisa ter tampa, tá? Esse pote ele precisa estar bem fechado, essa tampa ela tem que ter uma vedação adequada, por quê? Uma vez que você ordenha, você pode armazenar esse seu leite ou em geladeira para um consumo até 12 horas após o horário da extração, após o horário que você retirou, que você ordenhou esse leite, ou você pode estocar ele no congelador, que aí ele pode ter uma validade aí de até 15 dias do dia que você ordenhou. E aí, se ele vai ficar um tempo em armazenamento, em temperatura de refrigeração, até o momento em que o seu bebê vai consumir, ele tem que estar vedado, ele tem que estar fechado adequadamente para que ele não sofra nenhum tipo de contaminação. Então, precisa ser um pote de vidro, tá? Precisa ter tampa. E aí, em relação à cor desse pote, hoje a gente tem tido algumas discussões na comunidade científica sobre se é um pote transparente ou escuro, e a gente não é ainda uma obrigatoriedade, a Sociedade Brasileira de Pediatria, o Ministério da Saúde ainda não bateram esse martelo como um protocolo, mas a gente já sabe que se você puder utilizar um pote escuro é melhor. Por quê? Porque o leite materno, ele tem nutrientes que são fotossensíveis. O que é isso? São nutrientes que eles podem ser degradados pela ação da luz, como é o caso da vitamina A, por exemplo. Então, se é um pote mais escuro, se é um vidro que ele é mais fumê, ele vai proteger esses nutrientes da degradação da luz, por exemplo.
Mas se você não tiver um pote mais escuro em casa, não tem problema, utiliza o frasco de vidro que você tiver mais acessível. E aí, esse leitinho tá congelado ou ele saiu da geladeira, como é que você vai colocar ele, né, numa temperatura mais confortável para o seu bebê? Você vai fazer o aquecimento ou descongelamento desse leite, gente, em banho-maria. Todo mundo sabe o que é um banho-maria? Se você não souber, eu vou te relembrar aqui. Basicamente, é você pegar um recipiente com água quente, né? Você não vai levar ele diretamente ao fogo, transferir para um recipiente e vai levar diretamente ao fogo, porque a temperatura do fogo é uma temperatura muito alta, e aí pode degradar, pode ter perdas nutricionais mais importantes. Então, você vai pegar um recipiente que vai ter uma água já ali aquecida, e aí nesse recipiente você vai colocar o frasco, né, do leitinho do seu bebê, e aí sim ele vai ser aquecido, né, vai ser descongelado até atingir essa temperatura mais confortável para o seu bebê, morninho, tá bom? É um aquecimento indireto, mas ele é o indicado para que a gente não tenha perdas ali tão importantes na qualidade do seu leitinho. E aí, sim, a sua rede de apoio, né, tomando esses cuidados, as pessoas que vão ficar com o seu filho na sua ausência, elas podem oferecer esse leite para ele. Pode oferecer como? Vamos oferecer em copo, certo? Em copo aberto. E aí, você também pode utilizar, se não tiver segurança para oferecer no copo aberto, você pode utilizar aí a colher dosadora, que é um utensílio que é bastante bacana, ele não tem bico, então se o seu bebê ele estiver sendo amamentado via seio materno em outro horário, o fato da gente não oferecer bico na sua ausência vai ajudá-lo aí a não fazer confusão de bico no próximo horário que ele tiver a oportunidade de ter contato com o seio, não fazer confusão de fluxo e, consequentemente, não atrapalhar o aleitamento diretamente no seio materno, tá bom? Então, é possível, tá? Respondendo mais uma outra dúvida super comum, é possível manter a amamentação exclusiva, mesmo na sua ausência, mesmo que a sua licença maternidade acabe, ela encaixa na sua rotina, e é possível, sim, que você conduza o aleitamento até a introdução alimentar, que aí é o grande marco, né, do neurodesenvolvimento, é um avanço muito grande na nutrição do seu filho, que é quando ele começa a ter contato com os alimentos sólidos. Em que idade isso, gente? 6 meses e com sinais de prontidão. Então, o marco cronológico, né, é ter a idade de 6 meses, obrigatório. Posso iniciar antes? Não pode. Essa é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Sociedade Canadense, da Sociedade Americana. O mundo todo está em acordo, e não é por acaso, é porque realmente os 6 meses é o momento em que o bebê ele apresenta aí as habilidades necessárias para poder começar a comer dessa forma com mais segurança. Mas não é só 6 meses, é 6 meses mais sinais de prontidão, que são as habilidades que o seu bebê precisa ter, além da idade dos 6 meses, que tornam ele pronto para passar a comer a comidinha sólida. Essas habilidades eu falei super detalhadamente na aula de introdução alimentar, essa aula tá no feed. Procura lá, se você não assistiu, se você já assistiu, assiste de novo para revisar sobre esse assunto. E aí a gente fala muito sobre a introdução alimentar, mas eu quero que você saia daqui sabendo que você não precisa fazer um grande enxoval, você não precisa sair do Brasil para ir para outro país, comprar itens super caros, tá? É possível iniciar a introdução alimentar do seu bebê com itens que você tem em casa. Então, você quer ver um exemplo? O copo aberto, gente. A partir da introdução alimentar, a gente começa a oferecer água para a criança. E aí, claro, existem copos que podem ser utilizados como auxiliares, né, nessa oferta. Mas não é obrigatório você comprar um copo específico. Você pode utilizar o copo aberto, que também é um utensílio que você pode utilizar para oferecer o leitinho ordenhado ao seu bebê, ou o copinho de cachaça, que é aquele copinho pequenininho que é proporcional à boquinha do bebê. Colher, não é necessário uma colher específica, né? Você pode estar utilizando a colher de chá,
que é a colher do seu faqueiro mesmo, né? A colher de chá, ela tem também uma abertura proporcional à boquinha do bebê. Ela não é tão funda, que o bebê, ele, nessa fase, ele ainda não tem aquela força labial suficiente para retirar todo o alimento da colher. Então, ela não deve ser tão funda. A colher do seu faqueiro, a colher de chá, ela se encaixa perfeitamente nessa função. Claro, se o seu bebê entrar na fase de nascimento dos dentinhos, ele vai ter uma busca oral maior, que é isso, ele vai levar mais coisas à boca, ele vai tentar morder mais coisas que ele levar à boca, inclusive a colher. E aí, se nesse momento você puder comprar uma colher de um material mais maleável, tipo silicone, por exemplo, vai ser mais confortável para ele, para nesse momento, quando ele morder, ele não machucar a gengiva. Mas para iniciar, você pode iniciar sim com a colher de chá do seu faqueiro. Prato, a gente fala muito sobre prato, né? Porque o mercado, ele envolve num marketing muito agressivo sobre o pratinho para criança. E aí traz vários modelos, com muitas cores, com muitos desenhos, com a promessa de que aquele é o pratinho ideal, mas hoje eu estou aqui para te mostrar que não é o pratinho ideal. Aquele pratinho, ele desvia muito a atenção do seu bebê para o que realmente é o foco na introdução alimentar. E o foco na introdução alimentar é a comida. Ele não conhece aquilo, é tudo muito novo, ele está descobrindo, então ele precisa ter atenção, de fato, na comida. Um pratinho mega colorido, com vários desenhos, é lindo, mas não vai ser o adequado para aquele momento, porque vai desviar a atenção da comida e pode prejudicar a relação, esse vínculo que ele está construindo com esse alimento. Qual pratinho tem que usar, então? Pratinho mais simples que você tiver na sua casa, pode até comprar também, se não tiver, mas é um pratinho com cores neutras, sem desenho nenhum. Deixa esses pratinhos mais chamativos para quando ele tiver aí por volta dos seus 3, 4, 5 aninhos. E nessa fase, utiliza um pratinho liso, com cor neutra, que não chame atenção, porque o foco tem que ser na comida. Se puder ter ventosa, é um bônus adicional, porque você vai pôr ali na mesa, o bebê na introdução alimentar, ele entende que é um estímulo novo, é um marco do neurodesenvolvimento, então o desenvolvimento dele está no auge, ele vai ficando cada vez mais curioso, e ele pode sim querer levantar o pratinho e fazer aquela bagunça, caso seja um pratinho que não tenha ventosa. Não é obrigatório, mas vai trazer aí um bônus para vocês conduzirem essa alimentação com mais qualidade. Babador, gente, é totalmente dispensável. Se vocês quiserem ter um babador para quando for sair com o bebê, e aí ele vai estar com aquela roupinha super linda e você não quer que suje a roupinha, tudo bem, pode usar um babador nessa ocasião. Mas em casa, zero babador, o bebê ele precisa ter contato mesmo aqui no tronco com a comida, ele precisa se sujar, porque é isso que vai fazer com que ele tenha tolerância ao toque com a comida e vai ser muito importante para prevenir uma seletividade alimentar futura. O item que é, de fato, indispensável é a cadeirinha, né? O cadeirão de alimentação. Esse, sim, é um investimento importante que vocês precisam fazer, porque essa cadeirinha, ela vai ser importante não só para a segurança, né? Garantir que ele vai estar ali numa posição adequada, que ele vai estar com o cinto afivelado para prevenir qualquer risco de queda, mas para garantir uma posição adequada, uma postura ereta, para ele poder ter uma visualização e uma interação melhor com a comida, tá bom? E aí é muito conteúdo, né? Acho que deu para perceber a importância da nutrição materno-infantil. Eu vou sempre estar fazendo essas aulas aqui, mas é praticamente impossível que a gente consiga ensinar tudo o que você precisa saber para cuidar de você na gestação, na amamentação, conduzir a introdução alimentar do seu filho em 1 hora, né? Que é o tempo que a gente tem colocado aqui na rede social para essas aulas. E aí, gente, unindo essas dificuldades, né, unindo esse cenário de ver que realmente a internet hoje não necessariamente ela vai trazer fontes confiáveis e você que é mãe não tem tempo de estar selecionando qual perfil, não vai estar conseguindo ver como que você vai filtrar essas informações que você vai obter aqui.
eu resolvi criar um curso, né, para te ajudar a garantir uma boa nutrição para o seu filho, né, a cuidar de você durante a gestação, com essas informações que a gente compartilha aqui, mas de uma forma muito mais aprofundada, porque aí sim, no curso, a gente consegue ter tempo suficiente para poder abordar isso com mais profundidade, para poder tirar as dúvidas de vocês, e claro, para que vocês possam ter aí a certeza, né, de que vocês vão estar de posse de informações de confiança. Isso vai garantir mais praticidade na sua rotina, porque você não vai precisar estar saindo buscando essas informações aleatoriamente, porque elas vão estar todas em um só lugar. E o curso, ele chama Da Barriga ao Pratinho, né? É uma nutrição que protege. A minha intenção é realmente cuidar de você, né, abranger a importância desse cuidado desde a gestação, te mostrar que nesse momento, cuidando de você, você vai estar cuidando do seu filho, que esse cuidado, ele segue na amamentação e vai não só até a introdução alimentar é o marco do nosso curso, mas cuidando bem de vocês nessa fase, a gente consegue favorecer saúde para você e para o teu filho até aí a vida adulta. Então, é realmente uma programação, né? Programar a nutrição dele, programar a nutrição. E aí, nesse curso, você vai obter informações científicas, informações comprovadas. Eu tenho dedicado toda a minha formação a aprofundar o meu conhecimento, né, a buscar trazer realmente tudo que eu compartilho aqui em fontes muito confiáveis, embasamento científico, estudo muito nas horas vagas, além desse espaço que a gente tem aqui. E é com esse conteúdo, né, tendo posse desse conteúdo de qualidade, que eu vou conseguir te ajudar a transformar o seu medo, a sua insegurança, que é normal, né, da gestação, é normal da maternidade, você ter essa insegurança, porque o seu intuito é proporcionar sempre o melhor para o seu filho, mas a gente precisa tratar essa insegurança também, senão ela paralisa, ela estagna. E aí você precisa se sentir confiante para que você conduza aí nos bastidores a sua nutrição e a nutrição do seu filho da melhor forma. Então, esse medo, ele pode sim ser transformado em confiança, e é esse o meu objetivo aqui com você nesse curso. E aí, no curso, você vai aprender fundamentos sobre a nutrição durante a gestação, na amamentação, na introdução alimentar. Eu tenho falado muito sobre a amamentação aqui, mas eu sei que existem famílias que não conseguem amamentar, né, por alguma razão, e a gente tem crianças em uso de fórmula infantil, e é importante que, se esse for o seu caso, você tenha conhecimento sobre o que é uma fórmula infantil, quais são os tipos de fórmula infantil, como que eu posso fazer essa diluição adequada para que ela não gere nenhum desconforto no meu filho. Claro que o meu objetivo também é te trazer praticidade, né? Eu sei que as aulas aqui que a gente realiza nesses horários, eu tento sempre buscar o horário mais conveniente, mas eu sei que pode, de repente, não atender a sua necessidade, às vezes por alguma razão, pela própria maternidade, por a necessidade de um cuidado com você no horário, você não consegue estar aqui presente e aí precisa assistir a aula gravada lá no feed, e foi exatamente por isso que eu pensei no formato do curso ser um formato totalmente online, as aulas serem gravadas para que justamente possa encaixar na sua rotina. Você ter essa autonomia, né, de escolher o horário que você vai assistir, o momento em que você vai assistir essa aula, se você vai poder reprisar essa aula, isso te dá muito mais confiança, isso te dá muito mais liberdade, né, de estudar, mas de uma forma didática, né, de uma forma prática, de uma forma que se enquadre na sua rotina, estudar essas informações. E aí, né, eu pensei nesse formato do online para te proporcionar essa liberdade, essa praticidade da aula ser gravada, mas eu também penso na importância desse suporte, né, da importância de você ter um momento para que você possa tirar dúvidas, além do suporte no WhatsApp, que eu já dou o spoiler que você vai ter também.
Mas foi pensando nisso que eu resolvi fazer a cada módulo encontros online também, para que a gente possa fazer esse momento para você tirar suas dúvidas. E lá você ter esse momento em tempo real, né? Eu estar ali com você em tempo real, para que você tenha também esse momento de perguntar, de ter a resposta, de a gente ter condição de desenvolver melhor o que seria o indicado para você dentro da sua rotina, dentro da rotina do seu filho. Vai ser composto por 5 módulos, então os módulos eles vão incluir a nutrição sua e do seu filho na gestação, na amamentação, na introdução alimentar. A gente vai ter também muitas aulas bônus. Eu consegui trazer para vocês algumas aulas com a convidada, super bem capacitada. Ela é infectologista pediátrica, para trazer não só a parte da nutrição, que eu vou ser responsável por isso, obviamente, mas para a gente falar também sobre imunização, né? A gente está num período muito importante de desenvolvimento de vacinas, então é importante que vocês tenham conhecimento sobre isso também. Hoje tem se gerado muitas dúvidas, né, em relação ao que vacinar, em que momento vacinar, pode ou não pode, porque a gente está num cenário em que vacinas novas estão surgindo. E aí, para que vocês não deixem de fazer a imunização correta, sua e do seu filho, eu trouxe essa convidada, especialista no tema, para te empoderar desse conhecimento também e te fazer sentir confiante para poder fazer a imunização da forma que é correta. Como eu disse, todas as aulas vão ser embasadas em conhecimento científico, então eu estou trazendo para esses conteúdos o respaldo na Sociedade Brasileira de Pediatria, no Ministério da Saúde, nas sociedades internacionais de pediatria, ginecologia e obstetrícia. E aí você não vai mais precisar ficar procurando aleatoriamente essas informações na internet sem saber qual de fato é a procedência, né, desse conteúdo. E aí, como eu te falei, dei o spoiler, vou resgatar para te explicar melhor agora. Além de todo o meu suporte, né, além das aulas gravadas para você assistir no tempo que você quiser, dos encontros online que a gente vai ter para você tirar suas dúvidas em tempo real, você vai fazer parte de uma comunidade de mães, porque a gente está organizando aí um grupo no WhatsApp em que vocês vão ter contato com essas mães. E aí vocês vão poder também desenvolver essa conexão, né? Porque eu acredito muito na partilha da experiência como uma ferramenta de aprendizado também. É isso aí que também faz com que a gente consiga enxergar a nossa rotina por novas perspectivas. Às vezes a gente está tão preso ali no nosso dia a dia, fazendo os nossos hábitos, conduzindo a rotina nossa de cuidado com a gente e com o nosso filho, de uma forma tão engessada que às vezes a gente esquece que há outros olhares, que há outras formas de fazer aquilo também. Então, eu acredito muito nessa troca e é por isso que o meu objetivo também é proporcionar para vocês essa interação. Vocês estarão unidas ali num grupo, a gente vai construir uma comunidade para que essa troca de experiência possa acontecer entre vocês também. Além das aulas bônus que vocês vão ter sobre imunização, a gente também vai ter outras aulas bônus, né, na imunização sua, na gestação, imunização da criança com 1 ano de vida, o que fazer em situação de engasgo, vamos falar sobre o desenvolvimento da dentição da criança e como conduzir isso dentro da introdução alimentar, a suplementação de vocês e muita coisa, gente, a programação do curso está muito legal, tenho dedicado meses realmente a elaborar isso com muito carinho. E eu também vou ajudar vocês a fazer a leitura dos rótulos dos alimentos, né? O meu intuito é deixar realmente informações práticas que realmente sejam úteis, né? Que vai além do que está no livro. É transformar o que está no livro, o que está nas diretrizes, o que é preconizado como certo, em praticidade, como você aplicar tudo isso na vida real. E isso faz sentido para você, mãe? Porque se faz sentido para você, se você está aqui, eu acredito que é porque faz sentido. E você, claro, depois de saber tudo isso, deve estar se perguntando, né? Qual vai ser o investimento, né? Quanto que eu vou precisar pagar para poder ter acesso a esse curso?
Ele vai custar para você R$ 697, mas esse valor ele pode ser pago de uma forma que também vai ser facilitada. Você pode parcelar ele em até 12 vezes. E aí, se você fizer o cálculo, você vai ver que as prestações ficam suaves. É um investimento que é acessível e é um investimento que realmente vale a pena. Você vai estar investindo na sua nutrição, no seu cuidado, no seu bem-estar, na nutrição do seu filho e, consequentemente, da família que vocês estão formando. E aí, como você pode adquirir o curso, né? Ele já está disponível para você adquirir. Essa aula nós estamos fazendo e também, além de divulgar a informação, de ser mais uma partilha de conhecimento, de lançar o curso, já deixar ele disponível para vocês a partir de hoje. Esse carrinho ele já está aberto na página de vendas, que ela está disponível no link da bio. E no final da próxima semana você já vai ter acesso ao primeiro módulo do curso, as primeiras aulas, você já vai estar inserida no grupo do WhatsApp, já vai estar formando aí, vai estar sendo parte dessa comunidade que a gente tem realmente o intuito de formar. E aí, agora, munida de todas essas informações, você tem duas opções. Continuar procurando essas informações aleatoriamente na internet, sem saber a procedência, sem saber se são de fato confiáveis, sozinha, né? O que é difícil, porque é aquilo, não tem aí, muitas vezes, todas as ferramentas para entender o que de fato é confiável ou não. Ou você pode adquirir o curso sem qualquer risco, com a certeza de que você vai estar adquirindo, sim, um curso de qualidade, que envolve muita dedicação nos bastidores, que vai promover nutrição e saúde para você e para o seu bebê, e, claro, vai repercutir, vai reverberar em toda a sua família. As vagas, elas são limitadas, tá, gente? Porque como a gente vai ter esse suporte, tanto no WhatsApp quanto em tempo real, eu precisei limitar as vagas também para garantir a qualidade do meu suporte. Eu levo muito a sério tudo que eu me proponho a fazer e eu considero que para que seja efetivo para você, a gente precisa ter uma troca também que envolva mais atenção, que envolva mais dedicação, principalmente nos encontros online em que você vai trocar a sua experiência comigo. Então, eu precisei limitar as vagas para que a gente consiga garantir a qualidade de toda a nossa jornada. E, mãe, você não precisa fazer tudo sozinha, tá? O que você precisa é de orientação, você precisa de acolhimento, de escuta e, consequentemente, se sentir confiante para conduzir o seu cuidado da sua família aí na sua casa e entender, né, que nutrição, ela não precisa ser um peso, ela não precisa ser um fardo. Ela pode ser leve a partir do momento que você tem todas as informações que você precisa para poder conduzir esse cuidado do seu filho e da sua saúde da melhor forma. Se você quer transformar o seu medo de confiança na nutrição do seu filho e na sua nutrição, desde a barriga até o pratinho, eu te espero na primeira turma desse curso. Estou ansiosa para começar a trocar com você, estou ansiosa para te ver lá, me ajudando a construir essa comunidade de mães, a divulgar e trocar informação de qualidade para cuidar cada vez melhor de vocês. Tá bom? Vejo você lá, lembrando que o carrinho ele está aberto a partir de hoje, a gente vai fechar o carrinho na terça-feira. Essa foi a forma que a gente encontrou de ter um controle maior sobre as vagas e conseguir garantir aí a qualidade, né, da nossa assistência. Fiquem com Deus, um super beijo. Qualquer dúvida pode mandar direct, tá? Pode me acessar nas outras redes, no link da bio, que eu vou ter o maior prazer de estar esclarecendo as dúvidas para vocês. Se informe, né? Invista no conhecimento, porque esse sim, ele é libertador e ele é poderoso para cuidar da sua nutrição e do seu filho. Um beijo e até mais.